Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo primeiro, ó Deus, quando te tenho, teu perfume fica em mim. Saudade nunca mais, saudade nunca mais vai apertar meu peito. Meu Jesus está comigo até o fim e eu me rendo. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Ninguém nunca me amou desse jeito, nem mesmo com os meus defeitos me deixou. Aleluia. Te adorando, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. E sonda o meu interior. Me conhece por dentro, sabe quem eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da tua voz, ele me faz ver. Diga glória a Deus, aquele que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho, nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Diga glória a Deus, lá em cima nas palmas. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. Lá em cima as palmas para Jesus. Aleluia. Oh, aquele que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, me conhece por dentro, sabe quem eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo faz viver. Eu ouço o som da tua voz, ele me faz. Sonda o meu interior, aquele que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho, nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Diga glória a Deus. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando.
nome sem igual, tu és o meu amado. Oh, aleluia, tu és o nosso amado. Queremos tocar o teu coração, meu Senhor. Canta, povo de Deus. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz, cantando uma canção, realizar teu sonho. É o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, nome sem igual, tu és o meu amado Jesus. Quero te adorar, quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, nome sem igual, tu és o meu amado. Eu quero te adorar, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Levante as mãos, cante. Eu quero te adorar. 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 Canta, eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Oh, eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Como eu quero te adorar. Jesus, Jesus, quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, nome sem igual, tu és o meu amado. Oh, aleluia. A igreja, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, nome sem igual, tu és o meu amado. Vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Os amigos de casa que vão acompanhar esse culto, recebam os nossos cumprimentos em nome de Jesus. Você está participando agora conosco do culto dos Filhos de Deus, que é realizado todos os domingos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Nós temos sempre ao domingo aqui várias reuniões. Hoje, por exemplo, nós já tivemos 6 da manhã, agora nós estamos na nossa reunião das 8, mas nós vamos ter daqui a pouco às 10h30 da manhã, ainda vamos ter às 3 da tarde, às 18 horas. E você que é aqui de qualquer lugar do Vale do Paraíba, você pode estar conosco. Venha participar, certamente Deus tem uma bênção para você. Amém? Agora, aí na sua casa, assista esse culto como se você estivesse aqui, com o mesmo temor, com a mesma reverência, porque Deus vai falar com você. Amém? E o pessoal que está aqui na igreja, está todo mundo na fé? Irmãos, esses dias nós estamos falando aqui, nós estamos numa série de mensagens, hoje nós já estamos na 4ª. E nós temos falado sobre o cerco de Jericó, sobre quando Deus usou Josué e o povo de Israel
para conquistar Jericó, e a gente viu desde o começo dessa trajetória. E hoje nós chegamos no capítulo 4. Abra sua Bíblia lá, por favor. Josué, capítulo de número 4. Eu tenho a certeza que Deus vai falar bastante com você aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Josué, capítulo 4. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam amém? Está escrito assim, capítulo 4, versículo 1 diz, se você tem dificuldade com a Bíblia, você pode acompanhar pelos monitores, tá bom? Diz assim, sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhe, dizendo, tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Versículo 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes, passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Amém. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui com vocês. Vai parecer que eu estou fugindo do assunto, mas eu não estou não. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui e você vai entender. Um irmão, essa semana, ele me fez uma pergunta. E, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu mandei uma mensagem para vocês no celular, que nós estamos fazendo uma campanha de 90 dias, cada dia nós estamos vendo uma mensagem dentro do Evangelho. E coube dentro daquela mensagem eu citar Ezequiel 18, 20. Ezequiel capítulo 18, verso 20, diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que eu sempre ensino quando Deus me permite falar dessa passagem? Duas coisas. Primeiro, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. É claro que você sabe que nós estamos falando aqui da morte espiritual, da segunda morte, da condenação eterna. A morte física, todos nós vamos passar por ela. A morte espiritual, glória a Deus, nós não vamos ver. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor não verá a morte. Amém? Nós não veremos a morte. A segunda coisa que nós aprendemos com Ezequiel 18, 20, é que a salvação é individual. O meu pai, irmão, pode ter sido um grande homem de Deus. E eu posso escolher não andar pelo caminho dele. A gente tem exemplos disso na Bíblia. Lá em Samuel, no capítulo 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, quando os anciãos de Israel foram pedir a Samuel que ungisse um rei, a Bíblia diz que eles disseram assim para Samuel, eis que tu já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Veja você, irmão, que eles não acusaram Samuel de ter se desviado. Samuel continuava no caminho. E bonito foi que o profeta Samuel escreveu que o caminho de Deus é perfeito. Amém? Então Samuel conheceu esse caminho perfeito e ele andava pelo caminho perfeito. Os filhos dele, mesmo tendo o exemplo dele, decidiram não andar pelo caminho dele. E os anciãos de Israel deram esse testemunho. Teus filhos não andam pelo teu? Então acontece. De um grande homem de Deus, alguém que serviu a Deus, ter filhos que por livre e espontânea vontade não querem andar pelo caminho do pai. E o pai não será culpado pelo pecado do filho. A condenação vai ser
para o filho pelos seus pecados. Amém? Semelhantemente, irmão, meu pai pode ter sido o maior bandido, pecador. Não, graças a Deus não é o meu caso, mas estou citando aqui como um exemplo para você. Meu pai pode ser o homem mais perdido. Eu posso decidir andar com Deus. Amém? Servir a Deus. O filho não vai pagar pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. Amém? Só que daí o irmãozinho da igreja, ele me fez uma pergunta muito pertinente. Ele falou, pastor, eu entendi o que o senhor falou, mas como é que fica Deuteronômio capítulo 20, versículo 5? Irmão, olha o que está escrito, eu vou até ler aqui para você. Deuteronômio capítulo 20, versículo 5. Olha o que está escrito. Coloca Êxodo. A passagem é Deuteronômio 5, mas vamos ler Êxodo. Êxodo 20, versículo 5. Diz assim, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Aqui Deus está falando sobre o pecado da idolatria, que não é para fazer imagem, não é para se curvar diante dela. Mas daí olha o que Deus fala depois. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais. Vocês vieram para a igreja? Visita a maldade dos pais em quem? Nos filhos. Até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E aí, irmão, como é que fica? Lá em Ezequiel está escrito que o filho não paga pelo pecado do pai. Aqui em Êxodo, Deus está dizendo, eu visito a maldade do pai no filho. Pergunta para o teu irmão, e aí, como é que fica? E aí, irmãos? Irmão, glória a Deus. Eu estava meditando nisso e Deus me deu uma palavra. Eu acredito que ela vai ser a resposta para nós e vai nos levar lá para Josué e você vai entender a sua responsabilidade na história. Deus me fez lembrar de Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que está escrito, eu vou até abrir aqui. Romanos capítulo 5, versículo 12. Você que está com a Bíblia aí, aberta em Josué, deixa marcadinho. E a gente já volta daqui 1 minuto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Pelo que, como por um homem, entrou o que, igreja? O pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Se você puder, ler em voz alta. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Eu acho que esse texto não é de difícil compreensão. De quem é o homem ao qual a palavra de Deus está dizendo aqui? Pelo pecado de um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? É o nosso primeiro pai segundo a carne, o Adão. Todo crente entende facilmente isso, que nós sofremos até hoje, mesmo tendo sido lavados pelo sangue de Jesus, mas nós ainda vivemos nessa vida, até hoje, consequências do pecado de Adão. Isso é fácil para nós entendermos. Amém? Adão pecou, por causa dele o pecado entrou no mundo. E olha para mim, nós vamos para o inferno, seremos condenados por causa do pecado de Adão? Não. Mas nós sofremos consequências do pecado de Adão até hoje. Eu expliquei isso para o irmão. Falei, irmão, você tem que entender que existe uma diferença entre consequência e condenação. Tem um caso na Bíblia de uma mulher viúva que foi procurar o profeta Eliseu. E ela disse assim, profeta, você sabe que o meu marido temia ao Senhor. Ela era casada com um aprendiz dos profetas. E se tem alguém, irmão, que sabe se um homem é de Deus ou não, é a família dele. Você quer saber se eu sou de Deus? É só você perguntar para minha esposa, porque ela dorme comigo. Ela sabe quem eu sou quando ninguém está vendo. Quem sabe se eu sou de Deus é meu filho, é minha família. Se eu sou um artista que subo aqui no altar ou se eu sou um servo de Deus de verdade. A mulher, olha para mim, chegou para o profeta e disse, meu marido temia ao Senhor. Ela era casada com um homem de Deus. Amém? Só que aí ela disse assim, entretanto meu marido morreu e vieram os credores me cobrarem uma dívida e agora eles querem levar meus filhos como pagamento da dívida. O homem era de Deus? Sim ou não? Sim, ele era. Deixou um testemunho que a própria esposa disse, meu marido temia ao Senhor. Entretanto, ele não foi um bom administrador dos negócios dele. Ele contraiu uma dívida, ele era jovem ainda, e ele deve ter pensado assim, não, eu vou viver bastante, eu trabalho,
É igual aquela pessoa que faz conta no cartão de crédito para pagar em 5.222 vezes, né? Não, mas eu vou trabalhar, pastor, eu pago. Irmão, e numa hora dessa acontece, está amarrado em nome de Jesus, mas acontece um acidente e você vai embora. Como é que a viúva vai pagar a dívida? Como é que os seus filhos vão pagar? Olha para mim, o homem era de Deus, sim, mas ele deixou um problema que fez com que a família dele sofresse. Se não fosse Deus usar o profeta Eliseu para fazer um milagre, multiplicar o azeite, para aquela mulher poder pagar a dívida dela e tirar os filhos da provável escravidão, a família dela teria sofrido. Amém? Tem pais que, por falta de sabedoria, eles deixam um problema para o filho resolver. Imagina, se o meu pai tivesse sido um grande administrador dos negócios dele, um homem com visão para ganhar dinheiro. Hoje, talvez eu, meu filho, talvez a gente poderia ter uma vida mais tranquila. Não, irmãos, olha, eu, graças a Deus, vou dar um exemplo aqui. Irmãos, eu faço a obra, eu nem preciso de dinheiro, nada, porque meu pai é um homem muito rico, e ele já me deixou uma casa, ele já me deixou carro, ele já me deixou um dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Um pai que é sábio, ele pode deixar até bens para os filhos. E a Bíblia diz que os pais não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos. Um pai sábio, ele deixa um bom tesouro para o filho dele. Amém? Um pai inconsequente, às vezes, deixa uma dívida para o filho. E um pai, olha para o pastor, um pai pecador, ele pode deixar para o filho um mau exemplo, um mau testemunho. Irmão, quantas pessoas que não conhecem, talvez você mesmo está aqui, não aprendeu a beber com seu pai? Ah, pastor, eu bebo hoje porque quando eu era criança, meu pai pegava e colocava um dedinho de pinga no fundo do copo e falava para os filhos, fala para o filho, bebe aí, que macho tem que beber. Tem gente que foi assim que aprendeu, irmão. Tem filho que aprendeu a ter assim um olhar meio malicioso, maldoso da vida por causa do pai. Eu vi um grande homem de Deus contando, hoje ele é um servo de Deus. Mas ele disse que quando ele era garoto, ele andava na rua e ele via o pai dele mexer com as mulheres na rua. Lá, assoviava e falava, filho, homem tem que gostar de mulher. Só que eu tinha esposa em casa. Amém? Então o filho cresceu com esse negócio de que o homem tem que ser o galo. Me perdoa a expressão que eu estou usando, mas vocês entendem a referência. O homem tem que ser o bode. Vocês entendem? Quem entende, diga amém. O homem tem que ser o gavião. Então, tem esposa em casa, mas mexe com as mulheres na rua. E se tiver outra mulher, não é problema, porque o homem tem que ser macho. Cresceu com isso. O que é isso, irmão? É um mau exemplo que o pai deixou. Isso condena o filho? Não. Porque o filho será responsável pela sua vida e pelos seus pecados. Quantos entenderam? Digam amém. Mas aquele erro que o pai cometeu, aquele mau exemplo que o pai deixou, influencia o filho. É aqui que a gente chega na nossa mensagem de hoje. A questão da resposta da pergunta do irmão, ficou fácil para vocês? Quem entendeu, diga amém. Eu não posso terminar sem te dar uma boa notícia. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo, amém? Mas por causa de um também veio salvação a todos nós. Olha o que está escrito aqui, deixa eu ler. Romanos 5, senão eu não dou a informação completa e a gente tem que dar, né? Capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Diga glória a Deus. Pelo pecado do nosso primeiro pai segundo a carne, o Adão, todos nós pecamos. Mas graças ao sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo, a salvação está disponível a todos nós. Diga amém. Mas você entendeu a questão da responsabilidade do pai? Quem entendeu aqui, diga amém. Aí a gente volta para a nossa história. O que aconteceu que eu expliquei para vocês semana passada? Que Israel vinha pelo deserto e agora eles iriam entrar na terra prometida, mas eles tinham que atravessar o Jordão. Irmão, estava na época em que o rio estava mais cheio. A correnteza estava brava, estava forte. Josué podia chegar para o povo e falar assim, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos ficar mais uns meses, a gente já está esperando há 40 anos mesmo, vamos ficar aqui mais um pouco, a gente descansa.
se prepara, daqui 3 meses para de chover lá na nascente, vem o tempo da estiagem, o nível do rio abaixa, aí todo mundo atravessa, a gente pega as crianças no colo, né? Bota aqui de cavalinho, as pessoas mais velhas, a gente ajuda a vozinha, todo mundo atravessa com água pela canela, água pela cintura. Não, irmão. Josué disse, é agora que o rio está cheio, que a correnteza está forte, que nós vamos ver o poder de Deus. Diga amém. Os sacerdotes vão na frente, lembra do que eu falei? A arca da aliança estava 1 quilômetro na frente do povo. Por quê? Porque todo mundo, ninguém podia andar na frente da arca. Você não pode andar na frente de Deus, você tem que deixar Deus dirigir. Amém? E a arca tinha que ir bem na frente para que todo mundo pudesse olhar. Ninguém podia se dirigir olhando pelo homem na frente. Todos tinham que caminhar olhando para a arca. Você não pode caminhar olhando para o pastor, nem para o obreiro, você tem que olhar para Jesus, olhar para a palavra. Amém? Aí o que Deus disse? Os sacerdotes vão pegar a arca e eles vão fazer o quê? Eles vão entrar no Jordão. Quando eles molharem a planta dos pés no Jordão, eu faço o fluxo do rio parar. Irmão, isso é tremendo. Deus, olha para mim, Deus não abriu o Jordão para eles passarem. Deus abriu enquanto eles passavam. Parece a mesma coisa, mas não é, irmão. Deus não faz mágica. Ele age na nossa vida mediante a nossa fé. Podia acontecer, olha para mim, deles chegarem na borda do rio, alguns metros do rio, e Deus colocar o dedo dele lá no rio, e o rio parar de correr, juntar aquele montão de água igual aconteceu, e a água que estava correndo terminar de correr, então o rio ficava sequinho e todo mundo passava. Amém? Mas Deus não fez isso. A correnteza estava forte e os sacerdotes tiveram que usar a fé. Eles tiveram que botar o pé no rio, botar o pé na correnteza. Irmão, é o que você tem que fazer. A fé, ela é a certeza de coisas que nós não vemos. O que você está vendo é a luta, o que você está vendo é o problema. Mas Deus está dizendo, vai meu filho, põe o pé aí que eu vou abrir o rio para você, eu vou abrir o caminho para você. E você tem que crer. Aí você vai. O sacerdote foi a coisa mais linda. Eles com a arca aqui no ombro, quando eles iam colocando os pés no rio, Deus ia fazendo a água que corria terminar o percurso, e a água que vinha descendo, Deus colocou a mão dele, o dedo dele, e aquela água parou, irmão. Deus fez uma represa ali. E aquela água foi juntando, subindo, subindo. A Bíblia diz que ficou num montão. A água que estava correndo terminou de correr, e conforme eles iam entrando dentro do rio, a água passou e o Jordão ficou aberto para todo mundo passar. Que coisa linda. Irmão, não tenha medo de avançar, não. Você está vendo a correnteza, você está vendo um negócio feio, mas Deus está dizendo, vai, porque Ele vai abrir o caminho para você. Agora, se você ficar esperando a situação, não, quando melhorar eu vou. Olha para mim, a situação não vai melhorar para você ir, ela vai melhorar quando você for. Ela não vai melhorar para você colocar o pé, ela vai melhorar quando você colocar o pé. Quando você usar a fé, diga amém. Aí, olha para o pastor, os sacerdotes entram no meio do Jordão e param no meio do Jordão. Aí vem o que eu li para vocês no começo. Antes que o povo atravessasse, Josué disse, eu quero 12 homens fortes, um de cada tribo. E esses homens vão entrar dentro do leito do rio, e cada um vai levantar uma pedra, vai pegar uma pedra e vai botar no ombro. E vocês vão pegar essas pedras e vão guardá-las no alojamento, onde vocês vão passar essa noite. Depois nós vamos pegar essas pedras, essas 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Israel, e nós vamos fazer um monumento. Do lado do Jordão, nós vamos fazer um monumento com essas pedras. Qual era o objetivo? Olha Deus falando. Daqui muitos anos, os filhos dos seus filhos vão estar passando por esse caminho. Então eles verão essas pedras. E eles vão perguntar, papai, mamãe, vovô, vovó, o que são essas pedras? E vocês vão dizer, um dia, o nosso povo veio pelo deserto, e quando nós chegamos aqui no Jordão,
Deus abriu o Jordão para eles passarem. Como é que essas pedras estão aqui, papai? Alguém mergulhou? Ela estava lá dentro do rio. Alguém? Não, ninguém mergulhou não, meu filho. Não tem como alguém mergulhar e pegar pedra no meio do rio. O nosso Deus abriu o Jordão. Então aquelas crianças iriam olhar e iriam falar: o nosso Deus é poderoso mesmo, né, papai? É poderoso mesmo. Irmão, o pai tem que deixar um sinal para o filho, para o neto, amém? Eu não sei, irmão, se o meu Senhor vai voltar para me buscar, ou se eu vou passar pela morte, Ele vai voltar no tempo dos meus filhos, dos meus netos. Eu não sei se nós somos a geração do arrebatamento, ou se será a outra, ou a que virá depois. A questão é, nós temos que deixar um legado. Nós temos que deixar, irmão, referências. E olha para o pastor, não é referência de religiosidade. O meu filho, o meu neto, o meu bisneto um dia, eles não podem, irmão, olha para o pastor, eles não podem saber que eu fui um homem religioso apenas. Ah, o seu pai, o seu avô, ele era um homem religioso, ele era crente. Irmão, isso aí não quer dizer nada. Eles têm que, olha para mim, eles têm que olhar para a minha vida e eles têm que ver as pedras que eu tirei do rio. Amém? Eles têm que ver que Deus foi comigo, que aconteceram milagres. Eu tenho que ter história, eu tenho que ter testemunho, irmão. Eu tinha um amigo aqui em Mauá, pastor. Inclusive eu vi ele ontem, muito gente boa. E esse meu amigo, ele costumava falar para mim da mãe dele. Ele falava assim: pastor, a minha mãe, ela era membro da igreja lá em Santo André. Ele falou assim: pastor, minha mãe não era obreira. Minha mãe era membro, congregava na igreja. Mas o pastor de Santo André, na época, era um grande homem de Deus. Hoje ele já está com Jesus lá na glória, esse pastor. E ele ensinava os irmãos da igreja sobre o poder de Deus. Pastor, minha mãe era nova, moça nova ainda, porque eu era criança. Mas, pastor, minha mãe era uma mulher cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. Às vezes manifestava demônio na vizinhança, eles chamavam a minha mãe. Minha mãe não era obreira, minha mãe era membro, congregava na igreja. Mas teve um dia, pastor, que manifestou um demônio lá na vizinhança, tinha vários homens tentando segurar a pessoa e não conseguiam segurar. E aí eles falaram: tem uma mulher aqui, uma crente aqui na rua, que ela é mulher, que ela ora na igreja, chama ela. Irmão, imagina, chega aquela menina, aquela jovem senhora, ela chegou e viu aquele monte de homem tentando segurar a pessoa endemoniada e não estavam conseguindo. Ela chegou e falou assim: pode soltar. Que bonito, irmão, que lindo, amém? Pode soltar. Quando o demônio quis fazer violência, você não pode me desobedecer. Cai de joelho agora. Na hora o demônio obedeceu. Irmão, hoje esse homem que eu estou falando para você é um pregador, mas olha o que ele carrega da mãe dele. Amém, irmão? Por que eu sirvo a Deus? Porque eu vi o poder de Deus na vida da minha mãe. Meu filho um dia tem que falar: eu vi o poder de Deus na vida do meu pai. Mas não é só meu filho, irmão. São as pessoas à minha volta. Vocês têm que ficar com essa marca. Eu creio em Deus, eu creio no poder de Deus. Por quê? Porque no tempo que o pastor Alex passou por aqui, eu vi Deus na vida dele, eu vi pessoas serem curadas, eu vi cego enxergar, eu vi morto ressuscitar, eu vi Deus fazer maravilhas. Diga amém. Irmão, se não tem isso, então a gente é só mais um bando de religiosos. Se não tem isso, então nós somos mais um povo igual aos outros que pregam um livro aqui de história. A verdade é essa, irmão. O Evangelho nunca foi uma religião. Qual que é a diferença do Evangelho? O Evangelho é poder. O Evangelho abre o Jordão. Diga glória a Deus. Paulo dizia, Romanos 1,16, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Diga amém. Tem que ser assim com você, irmãozinho, irmãzinha. Deixa esse legado. Legado de poder, de testemunho. Seus filhos vão morar na casa que você construiu com a sua fé. Amém? Um dia eles vão olhar e eles vão falar, eles vão dizer, olha, mamãe, papai, conta para mim a história dessa casa. Ah, essa casa, meu filho, essa casa aqui foi seu vovô, foi sua vovó que usou a fé, não tinha nada, mas Deus deu para ele. Diga glória a Deus. Tem que ser assim, irmão. Amém, Jesus? Tem que ter essas marcas. Eu estava comentando hoje aqui, pessoal, no culto das 6 horas da manhã. O meu avô, pai da minha mãe, ele foi herói de guerra.
a gente chegava na casa da minha avó e tinha lá, pessoal, coisas lá, sabe? Lá tinha medalha, tinha boina, aquele negócio lá da cobra fumando. Você sabe que o pessoal da Segunda Guerra lá... Você sabe o que a cobra vai fumar? Foi por causa dos pracinhas, do pessoal que... Os nossos heróis vão chegar lá e a cobra vai fumar. Tinha isso. Meu avô lutou na Segunda Guerra. Meu avô era da FEB. Então, olha para mim, pessoal. O que eu quero que você entenda? Quando eu chegava lá, apesar de eu ser bem pequeno, mas tinha coisas, tinha marcas. Amém? Então, eu, como criança curiosa, eu olhava e falava, mas como é que é isso? O seu avô foi para outro país, ele foi lá e venceu uma guerra. Amém, Jesus? Irmão, irmã, seus netos, seus bisnetos, as gerações que virão, tem que saber que você foi um guerreiro, que você abriu o Jordão, que você abriu o mar, que Deus fez descer pão do céu na sua oração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E mais uma coisa, irmão, para terminar, você tem que ficar de pé até o fim. Olha o que está escrito depois, vamos ler mais um pouquinho. Capítulo 5, eu estou em Romanos ainda, vamos voltar para o Josué. Capítulo 4. Louvado seja Deus. Josué, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Versículo de número... A gente parou no 7, então vamos ler o 8. Diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. 9. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto. E ali estão até o dia de hoje. Versículo 10. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e o quê? E passou. Versículo 11. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Olhem para mim, a última coisa para eu falar hoje para você. Aqueles sacerdotes que estavam levando a arca entraram dentro do rio, amém? E Deus parou o Jordão. E eles ficaram ali, irmão, em pé, com a arca no ombro, até que todo o povo passasse. Irmão, os estudiosos da Bíblia falam que parece que eram quase 3 milhões de pessoas. Homem, mulher, criança, e tinha muitos animais também, e eles estavam carregando coisas, imagina. Os sacerdotes ficaram ali enquanto o povo ia passando. Diga amém. Quando todos terminaram de passar, aí eles passaram. Para terminar, irmão, você é o sacerdote da sua casa. Eu preguei alguns domingos atrás, você vai lembrar, sobre ser rei, sobre reinar. Eu expliquei que reinar com Cristo, na verdade, é servir. Amém? Mas a mesma palavra que diz que nós somos reis, ela diz que nós somos sacerdotes. Vocês lembram? Lembram disso? Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. O Apocalipse 1,6 diz: E nos fez reis e sacerdotes para Deus, para Ele. E o Apocalipse 5,10 diz a mesma coisa. Apocalipse 5, versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e o quê? Os sacerdotes é quem levavam a arca. Você é o sacerdote, você leva a arca. Aqueles homens que estavam carregando a arca tinham que carregar no ombro. Não sei se você lembra que quando Davi quis levar a arca para Jerusalém, ele quis colocar num carro de bois. Não pode, irmão. Quem colocou a arca no carro de boi uma vez foram os filisteus. Quando a arca ficou durante o tempo em que morreram lá os filhos de Eli, Hofni e Finéias, a arca foi levada para o templo do deus Dagom, e enquanto a arca esteve entre os filisteus, foi só praga, foi só maldição.
A Bíblia diz que até hemorroidas e tumores os filisteus tinham. Aí o que eles falaram? Eles falaram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos mandar a arca de volta. Pegaram a arca e colocaram num carro de bois. E a arca foi embora. Depois de um tempo, irmão, o rei Davi quis levar a arca do mesmo jeito que os filisteus levaram. E tem crente que está querendo servir a Deus do mesmo jeito que o povo do mundo serve. Não pode. A lei de Deus dizia que a arca tinha que ser carregada pelos sacerdotes e aqui, ó, no ombro. Há muito tempo Deus me deu um entendimento do porquê. Quem serve a Deus, irmão, tem que sentir o peso da responsabilidade. Amém? Eu tenho que saber, irmão, que a minha vida, o meu testemunho, dele depende meu filho, minha família, mas dependem todos vocês. Por que eu tenho que estar de pé no meio do rio? Porque se eu desistir, alguém não vai conseguir atravessar o rio. Os sacerdotes ficaram com a arca no ombro, sentindo o peso da responsabilidade, e ficaram de pé até que passasse a última pessoa. Irmão, você tem que ficar de pé, eu tenho que ficar de pé, espiritualmente falando. Para quê? Para que todos possam passar, irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Mas imagina se eu não continuar de pé. Por mais que eu ensine aqui, irmão, que você tem que olhar para Jesus, e eu falo sempre isso, querendo ou não, irmão, tem gente que ainda olha para mim. Querendo ou não, tem gente que ainda olha para o homem, para a pessoa. Então está amarrado. Imagina se um dia você descobre que eu fiz uma coisa errada. Você descobre que eu era um adúltero. Ou que eu estava roubando dinheiro da igreja. Imagina. O pastor Alex comprou uma casa lá em Ubatuba. Lá em Campos do Jordão. Apesar que Ubatuba e Campos do Jordão é cidadezinha pobre, né, pessoal? Comprou uma cidade rica. Comprou em Taubaté. Você sabe que Taubaté só mora gente rica, né, irmão? Olha para o irmão do lado e fala assim, é verdade. É verdade. Aleluia. Mas olha para mim, imagina. Eu posso comprar, mas eu posso comprar com o meu. Agora imagina se eu desvio dinheiro da igreja e compro, e você descobre. Vai ter gente aqui, tem gente aqui, que vai conseguir atravessar o Jordão assim mesmo. Porque tem gente que não está nem aí para mim, tem gente que olha para Jesus. O pastor Alex pecou, coitado dele. Vamos orar por ele, para Deus levantar ele. Né? Ele adulterou, ele que abandone o adultério, que se arrependa, que a esposa dele perdoe ele, porque senão ele vai para o inferno. Ele roubou, ele que pega essa casa e devolva para a igreja e vá dobrar o joelho no milho e orar, porque senão ele vai para o inferno também. Mas tem gente, irmão, olha para o pastor, tem gente que não tem essa força. O quê? O pastor Alex pecou? Eu vou sair da igreja. E tem gente que sai. Por quê? Porque ela ainda está olhando para o homem, ela é pequena. Agora olha para o pastor. Eu estou falando para você de gente que está na igreja. Tem gente que está na igreja e ainda olha para o homem. Imagina quem está no mundo, irmão. Quantas pessoas que você conhece lá fora que nunca se converteram porque viram um crente fazer uma coisa feia? Fala a verdade. Fala a verdade. Quando eu era pastor lá em Jacareí, lá na cidade de Salvador, tinha um obreiro lá, um irmão que me ajudava na igreja, e ele disse para mim que no lugar que ele trabalhava tinha um crente, irmão, ele falou assim, pastor, pensa num camarada que dá mau testemunho. Fala palavrão, faz compromisso e não honra. Entra mulher lá no setor que a gente está trabalhando, ele olha com aquele olhar malicioso, dá cantada. Diz que o camarada fazia coisa feia beça. Aí um dia, uma das pessoas que trabalhava disse que chegou nesse rapaz e falou assim, fulano, você é crente, né? Sou. Faz um favor para mim, dá o endereço da sua igreja. O rapaz falou, por quê? Você vai lá fazer uma visita? Não, porque eu não quero passar nem na porta da tua igreja. Irmão, tem gente que não vai conseguir atravessar o rio se eu não ficar de pé. Você tem que ficar de pé, irmão. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, irmão. Em nome de Jesus, você tem que consagrar a sua vida, irmão, se levantar. Você é o exemplo que vai fazer seu filho ficar firme com Jesus, que vai trazer as pessoas do seu trabalho para Deus. Agora, irmão, você é crente, você é de Jesus e você é o que está mais caído. Você é o que dá pior testemunho. Quando o negócio fica feio, você é o que fica mais desesperado. O macumbeiro tem que ir lá pegar água com açúcar para você, deixa ele lá, porque o crente está morrendo.
Que isso, irmão? Você tinha que ser o mais valente, o mais corajoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, mas é o diabo. Deixa vir. Aqui tem um homem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Está todo mundo desesperado e você não. Fica calmo, pessoal. Você tem que ser o Davi, irmão. Estava todo mundo lá com medo do Golias. Chega Davi e diz, pode ficar tranquilo todo mundo. Eu vou matar esse gigante. Você tem que ser aquele, irmão, que vai ficar de pé. Com a arca no ombro, santificando, consagrando a sua vida. Para quê? Para a sua família passar. E entrar na terra prometida. Diga amém. Irmão, e você tem que ficar de pé até passarem todos. Até passarem todos. Ontem eu tive o privilégio de estar lá em São Paulo com um missionário. Irmão. Nosso missionário fez 74 anos agora. E o missionário estava falando com os pastores. Ele disse, pastores, o negócio dessa vida é servir a Deus. Eu quero é pregar até o último dia da minha vida. Eu não quero saber de folga, de descanso, de aposentadoria, não. Eu quero é viver para Deus. E eu estava olhando aquilo e falando, Jesus, eu quero também. O meu negócio, irmão, é ficar de pé até o último dia, para saber que todo mundo que estava junto comigo atravessou o Jordão e que eu fiquei de pé segurando a arca e ajudei eles a passar. Amém, Jesus? Eu quero um dia, irmão, não sei quando que vai ser, se Jesus não voltar para me buscar a igreja até lá. Eu quero um dia, irmão, subir aqui no altar, pregar, terminar o culto, sentar aqui atrás e Jesus me recolher, se for a vontade dele, amém? E aí vocês vão estar no culto e vão falar, lá, Deus levou o pastor Alex. Que assim seja, amém, Jesus? Quando eu tiver uns 120 anos, acho que já dá, né, irmão? Aí já deu. Mas olha para o pastor, irmãozinho, irmãzinha, eu quero ficar de pé até o último dia. Você está caído, se levanta, irmão. Tem gente que não está conseguindo atravessar o Jordão porque você está caído. Os sacerdotes ficaram de pé. Vamos ler de novo? Capítulo 4, versículo 10. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. Depois que passaram todos, eles passaram também. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Diga glória a Deus. Nós vamos ficar de pé. Amém, Jesus? E nós vamos deixar uma marca, irmão, nessa geração. Nós vamos deixar uma marca para os nossos filhos. Muitos vão conhecer Jesus por causa das pedras que nós vamos tirar do rio. Diga glória a Deus. E aí os sacerdotes vão ficar de pé ou não vão? Isso, ô glória, ainda bem que vocês entenderam. Olha para o irmão e fala, você entende rápido, irmão. Nós vamos fazer a diferença. Vamos ou não vamos, pessoal? Olha para o irmão do lado, faz assim, ó. Nós vamos atravessar o Jordão. Ô glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos para o céu, feche os seus olhos e diga, eis-me aqui, Senhor. Diga, Pai, quero apresentar ao Senhor a minha vida. Diga, meu Deus, perdoa-me se eu não tenho estado em pé. Diga, perdoa-me se eu não tenho tirado as pedras do rio para ser testemunho para a próxima geração. Diga, meu Deus, me ajuda a marcar a minha geração e as que virão. Diga, ajuda-me a ficar de pé, a carregar a arca nos ombros, sentindo o peso do compromisso, da responsabilidade, em nome de Jesus. Agora, irmão, coloque essas mãos sobre o seu coração. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor dentro de alguns momentos. E a palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, beba desse cálice. O Senhor te abraça agora, meu irmão. Ele está mais perto de você do que você possa imaginar. Mais perto de você do que a roupa que você está vestindo, do que o ar que você respira. E agora, com o sangue dele, ele te purifica de todo pecado. Oh, glória a Deus. Por favor, minha irmã, meu irmão, levante sua mão direita ao céu e diga, Senhor,
Diga: eis-me aqui. Diga: onde eu caí, pequei, me sujei, eu te peço, perdoa-me, purifica-me, lava-me. Diga: faça-me digno desse momento, de participar deste pão que é o teu corpo, deste cálice que para mim, pela fé, é o sangue de Jesus. E a igreja diga: obrigado. Respira bem fundo agora. Receba a paz. Graças a Deus. Amados, abram os olhos. Cristo já nos com celestial maná, com celestial maná, que de graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Levante o pão para o céu, porque eu recebi do Senhor o que também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo, que será entregue por vós. Saúde, para a tua glória. Digo: obrigado, Senhor Jesus. Coma do pão com alegria. E a noiva receber do Senhor. Quem a fome suportou, faça parte do sangue de Cristo, em nome de Jesus. lá no céu, Tome do cálice. toda a igreja vem cear, vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje. Você pode começar a dizer aleluia. Você pode começar a dar glória a Deus. Você pode começar a fazer festa, meu irmão, porque você faz parte do corpo, você faz parte do sangue, você faz parte da família. É o Senhor a tua casa e a tua casa é do Senhor. Você faz parte do céu. Ah, meu irmão, o seu passaporte, a sua aliança já está firmada. Oh, meu irmão, agora levante as suas mãos, levante o seu rosto aos céus, coloque então a pedra, levante então a arca, assuma a responsabilidade diante do Senhor e diga: Senhor, sou eu que quero ser usado. Senhor, sou eu que quero ser usado, sou eu que quero carregar a arca. Meu irmão, então comece a dar brados, comece a dizer aleluias. Seja batizado, meu irmão, seja renovado no Espírito Santo. Nessa manhã, o meu Deus vem sobre você e te levanta. Aquele que estava caído, o Senhor vem sobre você agora e Ele fortalece, Ele te ergue pelas mãos. Oh, aleluia. Ori canta la baixou, balererere bala manabas. Aramado chorererere bala bala basiriri bas. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, vem, vem nos renovar. Vem, meu Deus, fortalecer. Tirar, meu Pai, este homem da cova. Tirar, meu Deus, este homem da caverna. Tirar, meu Deus, essa mulher do fundo do poço. Vem, Espírito Santo, nos levantar. Vem, Senhor, ó Pai, pegar na mão deste homem e dessa mulher. Meu Deus, e levar para a saúde. Levar para a tua presença. Levar, meu Deus, para a tua essência. Encha-nos, ó Pai, com o teu poder. Encha-nos, Senhor, com a tua santidade. Encha-nos, ó Pai, com a tua essência. Nós queremos mais de ti. Queremos mais da tua presença. Oh, aleluia. Levanta as mãos, dá glória a Deus. Oh, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, cadê o glória a Deus da igreja?
maravilha, Senhor, é te conhecer. Aleluia. Eu vim andando só, pisando pó da dura estrada, Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé, eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, oh aleluia, Jesus, e nele me salvei, e nele me salvei. Canta, igreja, eu vi Jesus me viu no mesmo instante, me rege, Jesus me fez, Jesus me cantar, me fez chorar, de emoção, e desde então posso dizer, em Cristo me salvei. Diga obrigado, Senhor Jesus. Levanta as mãos bem alto e dá glória a Deus. Oh, dá glória, glória. Aleluia. Oh, rebababa, chora, balabalaba. Rebalabalabalabalabala, canta, labalabala. Oh, cadê a voz dos homens, das mulheres, dos jovens? Cadê o glória a Deus do povo que vai morar no céu? Se você é batizado no Espírito Santo, seja renovado agora. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Jesus, obrigado. Louvado seja Deus. Olha, você amigo que acabou de assistir esse culto, quero só lembrar você que nós estamos aqui situados em Avenida Granadeiro Guimarães, 416. A nossa igreja abre todos os dias. De segunda a sexta-feira, nós temos reuniões às 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. Sábado, nós temos 2 reuniões voltadas à juventude, 4h30 da tarde com os adolescentes, à noite com a mocidade, 7h30 da noite. E domingo é para quem quer Deus. Domingo, 6, 8, 10h30, 3 da tarde, 5 da tarde é 3 da tarde e às 18 horas, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar pelo pessoal que está em casa, pessoal? Senhor Deus, visita com poder todos que vão receber esse culto. Que alguém receba essa palavra e se levante. Seja curado, seja abençoado em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor? Tchau, amigos. Deus abençoe.